Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex Ferreira e nesta aula eu trago para vocês os números binomiais. Então fica comigo aí, porque até o final desta aula você vai saber tudo o que precisa a respeito dos números binomiais, a respeito do triângulo de Pascal e de todas as suas relações. Vamos lá? Bom, eu começo a aula aqui trazendo para você que um número binomial é um número na forma NP, ou seja, n sobre p ou binomial de n sobre p. Tá? Nesse caso, o n é o numerador e o p é o denominador ou a classe desse binômio, ok? Outra coisa que é importante nós sabermos, né, que esse número binomial nós já usávamos lá na análise combinatória, e ele é a combinação simples de n elementos tomados P a P, né? N elementos distintos, né? Não vamos esquecer. Com a condição de que o n seja sempre maior ou igual a P e que o P e o n sejam números naturais. Então não pode ser número decimal e nem números fracionários, beleza? Bom, por exemplo, eu trago aqui para vocês o binômio de 5 sobre 3, né? Então, nesse caso aqui, como é que eu calculo o valor desse binômio? Eu vou vir aqui, vou pegar o de cima aqui, fatorial, 5 fatorial, 3 fatorial, e o 5 menos 3 fatorial, ok? Agora é só resolver a continha aí, né? E nós chegamos em 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre o 3 fatorial, 2 fatorial. Veja que eu posso cancelar aqui o 3 fatorial, tá? Posso cancelar esse 3 com esse 3, e eu vou ficar apenas com o numerador aqui igual a 20, que é o 5 vezes 4, e o 2 fatorial, que é 2, então fica 2. E esse número é igual a 10, ok? Mas nós vamos ver uma maneira muito mais prática aí de saber o resultado de um número binomial. Então, fica ligado aí. Bom, continuando aqui, eu trago então para vocês o triângulo de Pascal, que nada mais é do que a disposição dos números binomiais numa forma triangular, né? Onde aqui eu tenho ele dispostos em linhas e colunas. Então veja que aqui é a linha 0, tá? A linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4 e a linha 5 do triângulo de Pascal. Beleza? Então, note que começa da linha 0, tá? Mesma coisa para as colunas, eu tenho a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3, a coluna 4 e a coluna 5 do triângulo de Pascal. Tranquilo? Então, notem aqui que quando eu escrevo o binomial de n sobre p de uma forma geral, o n está representando a posição na linha e o p a posição na coluna. Então, notem aqui que eu tenho esse número binomial aqui, por exemplo, quando eu escrevo o binomial de 2 aqui sobre 1, ele está na linha 2, na coluna 1. É quase igual uma matriz, né? Onde o numerador te dá a posição na linha e o denominador ou a classe te dá a posição na coluna. Tranquilo? E para a construção desse triângulo, eu tenho a relação de Stiefel, que é uma relação bastante usada, bem famosa aí no que diz respeito aos números binomiais. Então, o que me diz essa relação? Ela me diz que se eu somar um número binomial que está na linha n e na coluna p, com um número que está na mesma linha, veja que é a mesma linha n, com o que está na coluna logo à direita, p mais 1, eu vou ter o número que está na linha abaixo e na coluna mais à direita. Tranquilo? Então, vamos ver como é que funciona na prática aqui. Se eu pego o binomial aqui, o 3, binomial de 3 sobre 1, e somo com o binomial de 3 sobre 2, então veja que eu estou somando dois números que estão na mesma linha, assim como eu coloquei aqui para vocês. Nesse caso, o n é o 3. Veja que está na coluna 1, o primeiro binomial, nesse caso o p é o 1, e o 2 é o p mais 1, ou seja, 1 mais 1. Veja que o resultado disso vai me dar um número que está na coluna, na mesma coluna, né, do último binomial, por isso eu repito aqui, o p mais 1, certo? E na linha logo abaixo, né, por isso o n mais 1, ok? Bom,
Exemplo aqui para você, ó. Se eu somo o binomial que está na linha 4, coluna 1, né? Você pode identificar esse binômio aqui, ó. Linha 4, coluna 1, eu estou falando desse cara aqui, com o binomial que está na mesma linha, ó. Aqui, ó, linha 4, coluna 2, então eu estou somando esses dois binomiais aqui agora, tá? Que eu estou circulando ali em azul, ó. E veja que vai me dar o binomial que está na linha logo abaixo, que é a linha n mais 1, tá? E na mesma coluna do último binomial, ó, no 2, certo? Essa é a regrinha que nós usamos para fazer a construção do triângulo de Pascal. Beleza? Então, agora você sabe o significado aí da relação de Stiefel, né? Pode observar ela acontecendo diretamente no triângulo de Pascal. Vamos continuar aqui, ó. Trago aqui para você outra forma de escrita do triângulo de Pascal, né? Nesse caso, o triângulo está escrito já com os binomiais resolvidos, né? Então veja que aqui eu tenho a linha 0, linha 1, linha 2, 3, 4, 5 e 6. Ó. As 6 linhas ali, né? É claro que continua infinitamente, eu estou colocando aqui só um pedacinho do triângulo. E aqui eu tenho a coluna 0, coluna 1, coluna 2, 3, 4, 5 e coluna 6, beleza? Então, notem que aqui também é válida a relação de Stiefel, né? Veja que se eu pego aqui e somo dois números binomiais, ó, por exemplo, o 4 mais o 6, isso vai me dar o 10, ó, ok? Então, só para que você fique ligado aí, que realmente é válida a relação, né? Então, outro aviso que eu trago para vocês é o seguinte, ó. Notem que dizer primeira linha é diferente de falar linha 1, porque neste caso a primeira linha é a linha 0, né? Então não esqueça que o triângulo de Pascal começa na linha 0 e na coluna 0. Então quando você fala primeira linha, dá a impressão que você está falando da linha 1. Então só tome bastante cuidado com isso, tá? Não tem nada errado você falar em primeira linha, desde que você saiba que a primeira linha é a linha 0 do triângulo. Beleza? Bom, continuando aqui, ó, eu trago para vocês ali o triângulo de Pascal escrito nesta forma e o triângulo escrito nesta forma. Então são duas formas equivalentes de escrever o mesmo triângulo, tá? Então veja que eu tenho a linha 1, linha 0 aqui, linha 0 ali, ó. Linha 1, linha 1, ó. Linha 2, linha 2, linha 3, linha 3, linha 4, linha 4, linha 5 e linha 5. Ok? Bom, o mesmo vale para as colunas, né? A coluna 0 aqui, coluna 0 ali. Coluna 1, coluna 2, coluna 3 e a coluna 4 e por último ali a coluna 5, né? Então por que eu trouxe esses dois triângulos escrito aqui um lado a lado para você? Bom, veja aqui, eu quero que você perceba que o número binomial que está na linha 2, coluna 1 aqui, é o mesmo número binomial que está na linha 2, coluna 1 aqui, ó. Isso significa que se eu resolver esse binômio, tá, eu chego no 2, ok? Se eu resolver, por exemplo, ó, este binômio aqui, ó, binomial de 4 sobre 2, que está na coluna 2, linha 4, ó, coluna 2, linha 4, ó, esse cara aqui, ó. Então veja que se eu pego ali, ó, o binomial de 4 sobre 2 e aplico aquela formulazinha, ó, veja que aqui vai ficar 4 fatorial, 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. Fazendo as continhas aqui, eu chego em 4 vezes 3, dividido por 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Tá? Aqui tem o 2 fatorial também, né? Veja que eu posso cancelar e vou ficar com 12 dividido por 2, que é o 6. Ó. Então veja que quando eu resolvo esse binomial, eu chego neste valor. Então perceba que se você constrói o triângulo de Pascal nesta forma aqui, numérica, né, com os números naturais, veja que você já tem o resultado dos números binomiais. Isso ajuda muito num tema que eu vou tratar logo adiante, que é o desenvolvimento do binômio de Newton, tá? Então, esse triângulo é uma ferramenta muito bacana para isto, certo? Bom, dando continuidade aqui, a gente fala agora dos binomiais complementares. O que são dois binomiais complementares, né? Então eu coloco para você aqui de novo o triângulo de Pascal, para que você consiga enxergar essa relação no triângulo, e trago para você
que dois binomiais eles são complementares se, somando os denominadores, eu tenho o numerador. Tá? Então, se o P mais Q é igual a N. Ó. Então, veja que aqui, ó, esse binomial aqui, por exemplo, ó, o 4 e o 1, o 4 e o 3, ó, eles são complementares, porque se eu somo o 1 com o 3, ó, eu tenho o número de cima, certo? Então, vou colocar aqui para vocês que dois binômios são complementares se eles são da forma NP e N-P, né? Esse N-P, ele é obtido diretamente daqui, ó, tá? Basta eu passar o P aqui para o outro lado, ó. Veja que eu vou ficar com o Q sendo o N-P. Então, é só uma forma diferente de escrever a mesma informação, tá? E outra coisa é que binômios complementares são equidistantes dos extremos no triângulo de Pascal. Você pode observar aqui, ó, por exemplo, como eu falei, né, que o binomial de 4 sobre 1 é complementar ao binomial de 4 sobre 3. Ó. E veja que os dois estão à mesma distância dos extremos. Ó. Aqui tem um da primeira extremidade, um da segunda extremidade. Ó. Então, qualquer binomial que eu pegue, ó, por exemplo, aqui o 6 e o 2, ó, 6 e o 2 é complementar do 6 e 4, ó, certo? Veja que se eu somo o 2 e o 4, dá o 6. Ó. Veja que aqui eu tenho dois binômios de distância do final e dois binômios aqui de distância do começo, certo? Então, sempre dois números binomiais vão ser equidistantes dos extremos no triângulo de Pascal, tá? Essa é uma informação bem bacana, porque às vezes você vai resolver equações que envolvem binômios e eu devo considerar esse binômio complementar, como nós vamos ver numa aula seguinte, que eu vou postar apenas de resolução sobre os números binomiais, tá? Desses problemas que envolvem os números binomiais. Tranquilo? Dando continuidade aqui, eu trago a igualdade entre dois binômios, tá? E trago para você também que dois binomiais, né? Dois números binomiais, eles são iguais se e somente se eles são iguais de fato ou se eles são complementares, certo? Então, notem aqui que eu tenho dois binômios NP e NQ. Eu tenho que ou o P é igual a Q, né? Eles seriam iguais de fato, né? Daí não tem como discordar mesmo. Ou se eles são complementares, ou seja, o P mais o Q é igual ao N, certo? Então, essas duas opções sempre devem ser consideradas quando eu vou resolver equações que envolvem esses números binomiais, certo? Bom, por exemplo, ó, eu tenho aqui o binomial de 7 sobre 2, ele é igual ao binomial de 7 sobre 5. Por quê? Né? Porque eu tenho que o 5 mais o 2 é igual a 7, certo? Bom, então, agora você sabe quando que dois binomiais são iguais, certo? Eles são iguais se eles são iguais de fato, né? O P é igual a Q, ou seja, os dois denominadores são iguais, ou se a soma dos denominadores é igual ao numerador, beleza? Dando continuidade, eu trago para vocês a soma das linhas de um triângulo de Pascal. Então, neste caso, ó, somando a linha 0, eu tenho 1, só tenho um elemento nesta linha. Somando a linha 1, eu tenho 2. Ó. Somando a linha 2, 4. E assim por diante. Ó. Quando eu somo a linha 3, somando a linha 4, somando a linha 5 e somando a linha 6 do triângulo. Ok? Agora eu peço que você preste bastante atenção nesses resultados que aparecem aqui, ó, porque esses resultados eles têm uma regularidade entre eles. Ó. Eu acho que você já deve ter percebido essa regularidade. O que está me dizendo, né, aqui neste caso? Ó, que esses números são potências de 2. Ó. Então, soma da linha 0 é 2 elevado a 0. Soma da linha 1, 2 elevado a 1. Soma da linha 2, 2 elevado ao quadrado. E assim por diante. Ó. Soma da terceira linha, 2 ao cubo. Da quarta linha, 2 à quarta. Da quinta linha, 2 à quinta. Da sexta linha, 2 à sexta. Tá? Então, isso me permite concluir que a soma da linha n é 2 elevado a n. Certo? Então, veja que bacana. Agora você consegue somar, né? Você consegue saber quanto dá a soma dos elementos de uma linha do triângulo sem precisar escrever esta soma, né? Então, se eu quero a soma da linha 10, eu sei que é 2 elevado à 10ª potência. Ok? Trago para você agora aqui dois exemplos. Ó. Veja que no primeiro exemplo eu estou somando aqui uma linha do triângulo, tá? Então veja que neste caso ó, a soma desta linha é 2 elevado a
quarta. Ah, professor, mas como é que você sabe que você está somando a linha 4? É só você olhar para o numerador. Ó. Lembra que o numerador me dá a posição na linha e o denominador a posição na coluna, certo? Então agora eu sei que eu estou somando a linha 4 do triângulo. E por isso, né, eu tenho 2 à quarta, que é igual a 16, certo? Mais um exemplo aqui, ó. Estou somando agora a quinta linha, só que agora eu peço que você preste bastante atenção, porque está faltando, neste caso, os elementos 5, 0 e o 5, 1. Ó. Então veja que esta linha não está completa. Então, neste caso aqui, ó, você está somando a linha 5 do triângulo de Pascal, só que esta linha não está completa, ela está faltando o binomial de 5 sobre 0 e o binomial de 5 sobre 1. Então, você tem que vir aqui, faz a soma da linha completa, que é o 2 elevado à quinta potência, certo? Porque eu estou na linha 5, e vou subtrair daqui o binomial de 5 sobre 0 e o binomial de 5 sobre 1. Então, veja que 2 elevado à quinta seria o 32, menos o 1. Resolvendo esse binômio, eu chego no 1. E resolvendo esse, eu chego no 5. Então, seria 32 menos o 6. Né? Então, ficaria aqui, ó, 32 menos 1, daria 31. 31 menos os 5 ficaria igual a 26. Então, se você soma esses elementos, você teria o 26 e não o 2 elevado à quinta. Por quê? Porque a linha não está completa, certo? Então, fica ligado aí e não caia nessas pegadinhas que geralmente aparecem quando trata-se da soma dos números binomiais. E para você identificar quando se trata da soma das linhas, basta você observar que na soma das linhas, o numerador vai ser sempre o mesmo, certo? Nunca muda esse numerador, ó. Ele é constante. Então veja aqui que em todos esses binômios, ó, aqui o numerador não muda. Ó. Por isso eu sei que eu estou somando uma linha, beleza? Então fica ligado aí, ó. Agora eu trago para vocês a soma das colunas de um triângulo, né? Então trago novamente aqui o triângulo e veja que se eu vou somar as colunas desse triângulo, né? Por exemplo, ali, ó, se eu somo esta coluna ali, como que eu posso saber quanto dá o resultado desta coluna? Vai dar 15, ó, certo? Então, notem que quando eu somo o binomial que está aqui na linha 3, na coluna 3, com o binomial que está na linha 4, coluna 3, com o binomial que está na linha 5, coluna 3, né, conforme eu trago para você no exemplo, vai dar o binomial que está numa linha a mais, né? Ou seja, se eu parei na linha 5 aqui, ó, vai dar o binomial que está na linha 6, certo? E aqui vai me dar o binomial que também que está na próxima coluna. Ó. Então, se eu estou na coluna 3, ele vai para a coluna 4, ó, ok? E aí eu trago para vocês aqui que na soma das colunas, o denominador é sempre o mesmo, porque lembre que o denominador é que mostra a posição na coluna, certo? Então, assim que você identifica se está trabalhando com a soma de colunas. Então, eu coloco para você aqui, você já deve ter percebido que para somar os elementos de uma coluna, basta que você some 1 aqui no numerador e some 1 no denominador, certo? E aí você chega no binomial que você quer. Mais um exemplo aqui, se eu for somar ó, esses elementos, eu vou obter o 10, ou seja, se eu pegar o binomial que está na linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 1, linha 3, coluna 1, linha 4, coluna 1, eu vou obter o binomial que está na linha 5, coluna 2. Ó. Então, novamente, eu peço para que você observe. Ó. Peguei o 4 que está aqui e somei 1, ó. Obtive o 5. Ó. Peguei o 1 que está aqui e somei 1. Ó. Então, para você saber a soma de uma coluna, basta que você pegue o último binomial, some 1 no numerador e some 1 no denominador. É muito simples, né? Muito fácil, desde que você saiba a regrinha direitinho. Beleza? Continuando, eu trago também para vocês aqui a soma das diagonais, né? Então, novamente o triângulo de Pascal, e agora eu quero somar essa diagonal aqui, ó. Quanto vai dar? Você vai ver que dá 15, ó, né? Quando eu somo aqui, ó, 1 mais 2,
dá 3, mais 3 dá 6, mais 4 dá 10, mais 5 vai dar o 15, né? Então, observe que eu estou somando esses binomiais que eu coloquei para você aqui, certo? Veja que eu peguei o binomial que está na linha 1, coluna 0, linha 2, coluna 1, linha 3, coluna 2, linha 4, coluna 3, linha 5, coluna 4, e obtive o binomial que está na linha 6, na coluna 4. Veja que o resultado está na mesma coluna do último binomial, ó. Por isso, esse cara aqui não muda, ó. Veja que eu só repeti aqui o binomial, ó. Tá? Por quê? Porque a soma, o resultado da soma, está na mesma coluna. E está na linha logo abaixo. Por isso, aqui, eu somei 1. Ó. Beleza? Então, aqui, para você somar uma diagonal do triângulo de Pascal, basta que você adicione 1, né? Some 1 apenas no numerador do último binomial, né? E vai repetir o seu denominador. Bem fácil, né? Tá? Mais um exemplo aqui, ó. Somando os elementos daquela diagonal, eu vou obter o 15 novamente. Ó. O cara que está logo na linha logo abaixo e na mesma coluna do último binomial. Certo? Que é o que está escrito aqui. Ó. Binomial da linha 3, coluna 0, linha 4, coluna 1, linha 5, coluna 2. Eu obtenho o que está na linha 6, coluna 2. Bom, bem tranquilo, né? Bem fácil. Então veja que para que você entenda as relações, basta que você entenda muito bem a construção do triângulo de Pascal, né? Se você entende o triângulo, veja que as relações elas são consequências da construção desse triângulo. Beleza? Então, se você curtiu o vídeo, entendeu a explicação, gostou da explicação, se inscreve no canal para dar uma força e curte o vídeo aí, comenta quais foram as suas dúvidas, quais foram as suas impressões, que elas podem motivar aí a minha próxima aula, ok? Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.